Delação de Mauro Cid deve ser anulada? É disso que vamos falar hoje. As denúncias são sérias, e eu vou te explicar com clareza e sem enrolação. Antes de entrar no caso, vamos lembrar o que a lei exige para que uma delação premiada seja legítima. Tem que ser voluntária, sem coação. Precisa trazer informações verdadeiras e relevantes. Exige provas externas, nada de simples narrativa. O acordo deve ser mantido em sigilo. E pode ser anulado se o colaborador quebrar o sigilo ou falsificar informações. Problemas na delação de Mauro Cid. Ele admitiu em áudios vazados que a polícia e o juiz já têm a condenação pronta independente do que ele venha delatar. Revelou detalhes sigilosos usando o Instagram da esposa e mentiu para a justiça. Mauro Cid foi coagido pelo ministro Alexandre de Moraes em depoimento onde sua família foi ameaçada caso ele faltasse com a verdade. Esses são fatos muito graves. Mentira, quebra de sigilo, coação. 3 critérios jurídicos sendo totalmente atropelados. Nada, eu quero fatos, por isso que eu marquei essa audiência. Eu diria que é a última chance do colaborador dizer a verdade sobre tudo. Eu vou passar. Pronto, né? O ministro relator ainda esclareceu que se as omissões e contradições não forem sanadas, nos termos da legislação vigente, isso poderá acarretar a decretação da prisão preventiva e a rescisão do acordo de colaboração premiada, com efeitos não só para o colaborador, mas também em relação ao seu pai, sua esposa e sua filha maior. Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Resumo: a pena criminal é pessoal e intransferível. Familiares, pais, filhos, cônjuges, não podem ser punidos criminalmente pelos atos de outro, salvo nas consequências civis e patrimoniais, como herança de dívida até o limite do patrimônio transmitido. Aplicação prática desse princípio: ameaçar familiares do réu, dizendo que eles poderão ser criminalizados, caso o réu não coopere, fere diretamente esse princípio constitucional. Isso configura, em tese, coação, abuso de autoridade e até constrangimento ilegal, além de ser uma afronta direta à própria Constituição. Agora me diz, se a delação envolve mentira, quebra de compromisso legal e coação, ela ainda pode ser considerada válida? A própria lei diz que o acordo pode ou deve ser anulado nesses casos. E, até agora, cadê as provas materiais que confirmem suas alegações? A pergunta que fica é: o que está acontecendo nesse julgamento é justiça ou manipulação jurídica? E você, o que acha? Essa delação deve ser anulada ou mantida? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber sua opinião. Inscreva-se, curta e compartilhe para aumentar esse debate. Até o próximo vídeo.